Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel Entrevista Ágil de Negócios, hoje com o tema Gestão de Negócios na área da saúde. Então, se você aí é profissional, né, atua, gestor, colaborador, prestador de serviço na área da saúde, esse tema foi feito especialmente para você. Especialmente, né, convidamos, sempre trazemos aí um convidado do mercado, um especialista, um profissional experiente, e hoje temos aqui a honra, o prazer em receber o professor doutor, né, Eduardo Filoni, um grande parceiro. Já já eu vou passar a palavra para o professor Filoni, como eu carinhosamente chamo. O professor Filoni, doutor e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, professor também do Centro Universitário ENIAC e da Universidade de Guarulhos, sócio proprietário da FLZ4, uma consultoria e assessoria especializada aí que olha para a área da saúde, uma parceira aí da Ágil Escola de Negócios. Quero aqui, antes de dar as boas-vindas aqui, né, oficialmente ao nosso convidado especial de hoje, também fazer um agradecimento aos nossos apoiadores aí desse painel Entrevista Ágil de Negócio. Todo o painel, toda quarta-feira, nós temos aí dois parceiros, né, apoiadores. Quero agradecer aqui publicamente a Jacinto Advogados, ao doutor Pablo Jacinto, que é o sócio fundador lá da Jacinto, um grande escritório de advocacia, né, que nos apoia com informações, esclarecimento de dúvidas, conteúdos em geral. E também agradecer aqui o nosso parceiro oficial aí também, a PB Conecta Marketing Estratégico, com a Priscila Biela, especialista em marketing, que inclusive cuida, né, do marketing da Ágil Escola de Negócios. Mandar um abraço lá para a Priscila, que também está aí acompanhando pela Ágil hoje, com a nossa equipe técnica, nossa equipe de produção aí, que nós produzimos a live. Eu estou transmitindo hoje aqui diretamente do nosso escritório comercial administrativo. Estamos aí com o pessoal de fundo, né? A equipe, o Guilherme Fernandes. Estamos aí, legal, muito legal estar aqui hoje. Professor Filoni, um grande prazer recebê-lo, como falei. A Ágil, eu agradeço aí imensamente você ter aberto aí essa agenda para bater esse papo, conversar um pouco a respeito desse mundo dos negócios na área da saúde. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, tá? E estou aqui à sua disposição para bater um papo sobre o mundo dos negócios na área de saúde. E fica à vontade para a gente trocar uma ideia bem bacana. Legal, legal, professor. Olha só, gente. Lembrando que essa live, né, essa mentoria digital ágil, nós estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios, mas em seguida, né, após a transmissão ao vivo, esse conteúdo estará disponível também gratuitamente, como de costume, nas mídias sociais da Ágil, Instagram, no LinkedIn também, né? A mídia profissional aí, e lá no nosso canal do YouTube, onde você pode encontrar N conteúdos. E além disso, eu encaminharemos aí para o professor também, e o pessoal aí da rede dele também pode encontrar, além na rede da Ágil, encontrar aí na rede privada, né, profissional do professor Filoni. Trouxemos então aí esse convidado ilustre com um currículo que não tem o que se discutir, né? Eu já fiz aí a apresentação, doutor, mestre na área da saúde, especializado aí na parte da criança e adolescente. Eu sei que o professor é fisioterapeuta, me corrija se eu estiver errado, é diretor, né? Exerce aí um cargo de diretoria no Crefito. Se quiser explicar um pouquinho sobre isso, acho que é legal também. E hoje também atuando, né? Na FLZ4, eu vou decorar a siglinha, eu ainda não decorei, que né, FLZ4, depois explica, na parte de consultoria estratégica. Então, assim, um grande especialista aí na área da saúde, e eu quero já fazer uma primeira pergunta, professor, aqui na Ágil. Nós somos especialistas em negócios, em operações de negócios, nós temos conteúdos aí em várias áreas do conhecimento, né? E nós entramos nas empresas de todos os portes aí para fazer em compra e tal, e a gente vê realmente uma carência, pelo menos eu vejo um pouco essa carência, agora nem tanto, agora parece que isso está mudando um pouco,
mas a área da saúde, né? Mesmo que tenha aí algum tipo de evolução tecnológica, a questão de equipamentos e tal, eu gostaria de lhe perguntar qual é a sua visão, esse mundo empresarial da saúde, clínicas, hospitais, o gestor, a gestão, como é que o professor Filoni vê isso em relação a essa visão de negócios, aplicar os conceitos de negócios? Ronaldo, mais uma vez agradeço o convite, né? O profissional da área da saúde, durante a sua formação de graduação, ele não tem um direcionamento aprofundado, né, para as questões relacionadas à gestão em saúde, administração em saúde, né? Acaba existindo uma formação técnica profissionalizante nas diversas especialidades, né, dos cursos da área de saúde. Então, o profissional ele sai com um déficit muito grande nas questões relacionadas à gestão, um déficit muito grande nas abordagens também à área jurídica, marketing, né? E essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas, né? Com o decorrer do tempo, e alguns profissionais, obviamente, acabam se especializando, acabam tendo uma veia mais empreendedora e desenvolvendo projetos interessantes, né, para o mundo dos negócios, possibilitando empregabilidade, possibilitando uma assistência de qualidade dentro da especialidade que ele acaba se enquadrando, né? Então, eu entendo, né, que é importante que o profissional de saúde ele tenha esse direcionamento no decorrer da sua formação, né, para que ele consiga novas possibilidades, né? E por isso, às vezes, a necessidade de uma assessoria, a necessidade de uma consultoria, para ele conseguir ou iniciar um negócio da maneira correta, ou então, às vezes, ele precisa, de fato, colocar o negócio no prumo, né? Então, existem essas duas situações. Obviamente que com as diversas especialidades, como eu falei com você, o alto número de doenças crônico-degenerativas que ela acaba acontecendo por conta do aumento da expectativa de vida, com o aumento do envelhecimento da população, o profissional da saúde ele tem assim possibilidades infinitas, né, para conseguir empreender. Independente da região que ele se encontra, né? O que de fato é necessário seria um briefing, um plano de negócios, né? Bem direcionado para esse start, mas cabe ressaltar que o profissional de saúde ele não tem essa formação de base. Então, a habilidade pesada, né, o hard skill do profissional da saúde, ele é basicamente assistencial. Então, esse soft skill, ele fica, às vezes, comprometido. Alguns profissionais conseguem buscar essas habilidades mais soft no decorrer da formação e, obviamente, tem sucesso com empreendimentos. O professor ele entrou aí, ele já fez uma explanação inicial aí realmente bem completa, bastante relevante, né? Eu posso até citar algo aí para ilustrar um pouco. Logicamente que a minha experiência enquanto um docente é menor, eu tenho pouca experiência. Eu comecei a lecionar, né, complementarmente à minha atuação como executivo, como gestor aí de empresa, de hoje da Ágil. Em 2015, o professor já tem uma larga bagagem aí, em especial na área da saúde. E eu vou citar aqui um case próprio, até para ilustrar um pouco isso que o professor Filoni falou. Eu lecionei aí em universidade privada para cursos de relações internacionais, tecnólogo, graduação, curso de administração, sistemas de informação, e realmente, né, tinha lá uma disciplina de empreendedorismo que na realidade era uma disciplina que é nova, vamos colocar assim, e isso começou de talvez alguns anos para cá, mas não é uma prática realmente mais antiga e não está presente realmente em todos os cursos e em todos os cursos, né? Vamos colocar assim. E realmente eu fico pensando, né? Se nós pensarmos na origem, como o professor trouxe bem aí nessa explanação, resgatou, o profissional que está vindo para o mercado, na maior parte dos casos, né? Logicamente que nós sabemos que pode ter exceção, ele não vem com essa visão de negócios, porque na realidade, na sala de aula,
não lhe foi, né, ensinado, né, não levaram esse conhecimento de negócio. E isso assim, chega a ser até um pouco lamentável. E eu gostaria de perguntar, então, professor, já que entrou nesse tema aí bastante relevante, do profissional que está se formando, está se preparando, ele vem aí como um excelente técnico, né, um excelente especialista na área da saúde, um cirurgião, um fisioterapeuta, um professor de educação física, mas sem a experiência, sem a bagagem de negócios, né? O professor vê alguma mudança, já que o professor atua aí no meio acadêmico, em algumas instituições de ensino, o professor consegue enxergar alguma mudança relevante nesse sentido aí, de algum tempo para cá, ou não? Olha, Ronaldo, eu vejo como um problema crônico, né? Na verdade, eu entendo que gestão financeira, noções de direito, noções de administração, organização do tempo, são disciplinas que deveriam ser abordadas desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, né? E então isso acaba sendo consequência da nossa formação básica. Em países de primeiro mundo, Ronaldo, existe essa preocupação, né? São disciplinas curriculares que fazem parte da formação do desenvolvimento educacional, né? Então, eu durante a formação de graduação, eu não vejo uma perspectiva favorável, pelo menos eu não consigo enxergar disciplinas com professores que consigam desenvolver metodologias que de fato estimulem o aluno a empreender. Geralmente essas metodologias elas acabam focando mesmo na base técnica, como eu comentei com você, né? E são habilidades, Ronaldo, que eles são importantes para a gestão da vida, não é verdade? Não pensando apenas única e exclusivamente no empreendimento, né? Então, por exemplo, hoje um profissional de saúde ele tem muita dificuldade em entender a demanda do mercado, por exemplo, para propor um negócio, para propor uma possibilidade, né? Então, por isso que eu vejo a consultoria, a assessoria como um fator importante, né, para contribuir nesse direcionamento, né? Então, quando a pessoa ela não sabe aonde ela quer chegar, quando ela não tem um objetivo, fica, obviamente, muito mais fácil chegar a lugar nenhum, né? Então, isso é uma fragilidade, de fato, de grande parte dos profissionais da área da saúde. Eu não estou falando única e exclusivamente da fisioterapia, da minha formação, mas muitos médicos, por exemplo, eles têm a dificuldade de enxergar o seu consultório como negócio, enxergar o seu serviço como negócio, quais seriam as possibilidades de ampliar, as possibilidades de divulgação. Então, eu tenho percebido que o leque ele é muito amplo e que, como nós não entendemos tudo de tudo, as consultorias e as assessorias elas são fundamentais. Perfeito, até porque o profissional que está vindo da sala de aula, né, é uma forma simples de falar e vindo para o mercado, muitas vezes ele até pensa, né, ele não pensa assim em ser em atuar por alguma empresa, ele pensa em ter um negócio dele, e como o professor falou bem aí, o mercado, em especial aí na área da saúde, tem uma vasta quantidade de oportunidades no caso, de atuação, né, existe espaço no caso para se trabalhar, e realmente esse profissional acaba ficando um pouco perdido ali no caso, acaba gastando um tempo excessivo, né, nessa definição, nessa busca e tal. E para aquele profissional que já está no mercado atuando, que já passou um pouco por essa dificuldade, ou não, né, ou teve aí contratou uma consultoria especializada, uma assessoria como a FLZ4, né, do próprio professor que presta esse tipo de serviço, acabou também conseguindo, né, ingressar, conseguiu que a gente fala aqui na Escola de Negócios na Ágil, ampliar essa visão de negócios, deixar ela mais apurada, desenvolver uma visão, entre aspas, uma visão sistêmica, né? Trazer um pouquinho o conceito da visão sistêmica, mas olhando para o negócio. Então é interessante, é interessante.
E o professor falou aí, logicamente, das consultorias, assessorias. Nós, não posso deixar de falar, né? Nós aqui na Ágil, nós temos aí conteúdos especializados, cursos livres profissionalizantes, que são voltados aí para profissionais de geral, empresários, empresas e também da área da saúde. Então, uma coisa acaba complementando a outra, né? Você muitas vezes tem aquela formação acadêmica, no caso de uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, né? Na instituição de ensino superior. Porém, né, hoje em dia isso é bastante comum, inclusive, esse recurso dos cursos livres profissionalizantes acabam ajudando muito e não substituem, diga-se, né, a necessidade de um consultor, de um assessor especialista para dar um apoio lá em campo, não é isso, professor? Perfeito, Ronaldo. Foi exatamente essa a ideia, né? Então, eu vim do ramo educacional já há muitos anos, há 22 anos, e quando eu decidi pela abertura da empresa, a gente, obviamente, priorizou três vertentes. A educação, porque é de fato o ramo que ela é o de maior domínio, pelo menos da minha parte, a pesquisa também, a assessoria em pesquisa, e a assessoria para gestão especificamente da área de saúde, né? Então, de fato, nós temos, por exemplo, consultores associados na área jurídica, né? Porque às vezes o profissional ele tem a dificuldade na elaboração de um contrato, ele tem a dificuldade, por exemplo, na hora de fazer a confecção. Por incrível que pareça, até no momento que ele vai abrir a empresa, a dificuldade de entender qual é a melhor modalidade, né, a limpeza. Então, o intuito, ele foi exatamente esse, né, procurar contribuir para aquele profissional da área da saúde que ele tem uma dificuldade no seu negócio ou que ele pretende montar um negócio, dar esse direcionamento, enfim, tentando ir ao encontro, né, do objetivo desse profissional. Legal. Professor, eu citei aqui no início, né, a sua experiência aí, claro, como acadêmico, né, como professor, doutor aí em algumas instituições de ensino. Também citei aí como diretor, né, ocupando aí função de diretoria no Crefito, e citei a questão da consultoria, assessoria especializada que o professor fornece aí ao mercado. Eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito dessa conciliação aí da atuação realmente ali na parte acadêmica, como professor, docente, lá como diretor, e ainda, né, esse olhar aí para assessoria, consultoria aqui no mundo dos negócios. Como é que ocorre essa conciliação? Fala um pouquinho dessas instituições para nós, por favor, para o pessoal Então, conhecer ainda mais aí a sua pessoa. eu trabalhei durante 20 anos no Grupo Cruzeiro do Sul como professor universitário, fui coordenador do curso de fisioterapia durante 12 anos na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu construí a minha carreira em sala de aula, né? Basicamente em sala de aula. Fiz todas as formações da especialidade de hidroterapia, então eu atendi durante 8 anos seguidos em piscina terapêutica, pacientes com sequelas neurológicas, tive oportunidade de supervisionar estágio, e com a minha formação de mestrado e doutorado, novas possibilidades foram surgindo, né? Então, por exemplo, estou cadastrado no banco de avaliadores do INEP, estou cadastrado no banco de avaliadores do Conselho Estadual de Saúde, tive oportunidade de conhecer várias instituições e realizar visita de reconhecimento, renovação de reconhecimento, autorização de aberturas de escola, e também tive a oportunidade de ver o outro lado, né? De receber visitas como coordenador de curso, como membros, né? Como membro de CPA, que é a comissão própria de avaliação de universidades. Então, eu, durante esses anos, passei por várias vertentes, né? Eu nunca transitei única e exclusivamente num setor. Porém, a minha base é a sala de aula, né? Eu ainda continuo em sala de aula, faço questão de continuar em sala de aula e, junto com um grupo de profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nós tivemos a oportunidade, né, de assumir a gestão do Crefito 3, da Regional São Paulo, e estamos aí findando, né, o nosso mandato
2016, 2020, também uma experiência muito rica, porque transitamos, né, por várias áreas da gestão, infraestrutura, TI, RH, então uma experiência muito rica, e aí, Ronaldo, é que veio de fato a ideia, né, da consultoria, da assessoria. Na verdade, verdadeira, a ideia surgiu pela necessidade de prestação de serviço por parte de algumas instituições, mesmo em curso de pós-graduação, né? Eu acho que até comentei já isso com você em off. Obviamente que a gente decidiu ampliar esse leque de serviços, né? Exatamente por essa experiência. A gestão do tempo de tudo isso, obviamente, ela precisa ser bem rigorosa, né? A gente procura trabalhar dentro de prioridades, no dia a dia e dividir da melhor maneira possível. Eu procuro também sempre fazer cursos, né, para me atualizar, e hoje, atualmente, os meus cursos eles estão voltados mais para a área de pesquisa e voltado também para essas habilidades mais softs, né, de gestão, marketing, gerenciamento do tempo, e isso, enfim, a cada dia eu vou aprendendo. Aquilo que eu comentei, é impossível saber tudo de tudo, porque são muitas áreas de conhecimento, né? E quando você, obviamente, entende superficialmente, você sabe quem buscar, você consegue buscar o parceiro correto. Então, isso acaba sendo, na verdade, um atalho para novas possibilidades. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Esse ano, eu solicitei a confecção de um logotipo com o meu nome, Eduardo Filoni, para divulgar nas redes sociais, divulgar aquilo que eu estou realizando, as aulas que eu ministro, o conteúdo de aula. E aí eu estava pensando, caramba, imagina se eu tivesse desenvolvido esse logotipo há 22 anos atrás, quando eu estava comentando, né? Onde que eu poderia estar? Será que seria diferente? Obviamente que a gente não se arrepende de nada do que foi feito, mas a gente procura passar, principalmente para os alunos, para os mais novos, para os recém-formados, que esse tipo de atitude ele pode fazer a diferença num negócio, ele pode fazer a diferença com a sua marca, né? Então, é exatamente isso que eu tenho estudado e tenho aprendido a cada dia que passa. Ou seja, lá atrás também, né, nesse início de carreira aí, vamos colocar assim, na área da saúde, o professor também encontrou essa dificuldade, até porque a cabeça era diferente, as lições eram poucas ainda, claro, lá no início da carreira, e também passou por essa dificuldade da falta de orientação, de negócios, né? Mas eu não tenho dúvida de que realmente foi um belo exemplo aí essa questão da logomarca aí, da marca, né, Eduardo Filoni, esse exemplo aí que o professor citou. Se fosse lá no início da carreira, realmente hoje, talvez, hoje já, claro, começar a trabalhar, muitas pessoas conhecem, já sabem aí da sua reputação, do seu conhecimento, mas falando em termos de negócios, de marketing, certamente teria uma autoridade, né, toda essa questão aí de posicionamento, e realmente faz toda a diferença. E é legal essa preocupação que eu percebo, né, do professor Filoni aí, enquanto um profissional da área da saúde, tentar consertar, tentar corrigir todas essas situações aí, essas falhas, né? Eu vou chamar de falha porque, na minha opinião, é falha mesmo, e eu acho que Exatamente. é falta eu que estou falando, Ronaldo Vitória, né? Falta de planejamento, falta de preparo aí, das áreas especializadas, né? De escola, etc e tal, de levar isso daí de uma forma organizada, né? Dentro do tempo correto, para esses alunos aí, esses profissionais que se formam na área da saúde. E eu quero aqui fazer uma pergunta que veio aqui, inclusive, da nossa produção, tá? Eu vou repassar. O pessoal aqui também tem dúvida, não é só o pessoal que acompanha, não. Lembrando, né, aqui a rotatividade, né, como dizia aí um jornalista aí do programa da televisão, a audiência rotativa da internet, né? A audiência rotativa, ele falava do rádio, agora é a audiência rotativa da live. Então, na live é comum que nós temos pessoas entrando, saindo, alguns acompanham até a final, outros preferem olhar depois. Então, hoje estamos aqui, né, quarta-feira, dia 17 de setembro, iniciamos às 17 horas o nosso painel Entrevista Ágil de Negócios, com o nosso convidado aqui especial,
é o professor Eduardo Filoni, né? Que é mestre, doutor e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, professor do Centro Universitário ENIAC e da Universidade de Guarulhos, além de outras experiências aí que ele mesmo já citou aí na área acadêmica, atuando há mais de 20 anos, né, professor, como acadêmico, como docente, e também sócio proprietário da FLZ4, consultoria especializada aí na área da saúde, um grande parceiro aí da Ágil. E o tema do nosso painel Entrevista Ágil de Negócios de hoje é a gestão de negócios na área da saúde, tá? Então, aí, você que é profissional da área da saúde, quero mandar um abraço aí, aproveitar aí para o parceirão aí, o amigo, né, também, o Bruno Avicii, né, lá da Medviana, uma clínica médica lá de Cotia, muito boa. É um cara que tem visão de negócios, viu, professor? Tá antenado sempre aí para ele cuida da parte administrativa. Veja, olha aí, tá aí uma bela pergunta também. Eu acho que é um tema interessante. É uma clínica que eu conheço, né? Eu inclusive, frequento quando eu preciso. E ele é diretor administrativo, ele não é formado em saúde. E tudo bem que é familiar, né? Mas a clínica, a gestão acabou trazendo alguém realmente com a especialidade administrativa para participar e fazer essa gestão, enquanto também o profissional da área da saúde está focado na área da saúde, porém, tendo visão também de negócios. Eu acho que é legal o professor colocar sua visão, ver com bons olhos essa questão também de trazer um exemplo, tá? Um administrador ou um cara de marketing para participar dessa gestão, mas isso também não significa que eu não preciso aprender, eu, profissional da saúde, porque tem alguém lá, eu não tenho que ter essa visão. Se puder responder as duas questões aí. Não, perfeito, Ronaldo. Você, às vezes, um profissional de saúde que está gerindo o próprio negócio, ao invés de ele pedir para fazer um logotipo, vou voltar no exemplo do logotipo, ele pega um software gratuito e tenta fazer o logotipo por um software gratuito, e não fica do jeito correto, não fica do jeito ideal. Ele não consegue criar um manual de identidade visual, depois ele paga mais caro no site, ele paga mais caro no post que ele vai criar, ele acaba gastando mais dinheiro porque ele não fez do jeito correto, né, com o fluxo correto. Às vezes você pega um serviço para desenvolvimento de uma logomarca que ele custa um pouco a mais, mas você consegue economizar quando você, por exemplo, vai fazer um manual, um material de escritório, o receituário, o cartão de visita, porque você já tem o manual de identidade. Então, profissionalizar ele é importante, é fundamental. Eu vou fazer um recorte e cole de um contrato. E aí eu vou, em cima desse recorte e cole, pedir para as partes ali assinarem. E não é feita uma leitura minuciosa, uma análise jurídica, né? E aí a pessoa começa a ter problema, começa a ter intercorrência. E, de novo, o barato, ele sai caro. A pessoa, ela não consegue diferenciar, por exemplo, né, faturamento de prolabore, e aí você começa também a ter outros problemas. Então, sem dúvida nenhuma, você profissionalizar o negócio é fundamental, é importante para esse direcionamento. E eu vejo que os profissionais de saúde precisam pensar com muita atenção nessa possibilidade. E, claro, você estudar, você ler sobre o assunto para ter um poder de contra-argumentação é fundamental, né? É importante. Então, você pega, por exemplo, os grandes hospitais. Hoje você tem gestores na área de saúde que eles ficam, que eles cuidam, por exemplo, dos escriturários dos hospitais, mas eles fizeram uma formação, uma pós-graduação, um MBA, né? Eles têm, de fato, uma base que oferece essa possibilidade de gestão, mas nada impede, absolutamente nada impede que você tenha um administrador de empresas gerindo, né, a parte administrativa do seu negócio. Eu entendo que além de você profissionalizar, a possibilidade de erro, ela diminui consideravelmente. E é importante realmente, como o professor falou, né, sempre buscar aí esse conhecimento complementar, esse conteúdo, novos conhecimentos aí, né, técnicos, porque, de novo, né, você pode ser ali, de repente, um cirurgião, né,
um especialista, ou até ser a sua clínica, ok? E você contratar um administrador, mas não pode ser um monólogo, né? Onde você está vendido em tudo. Então é importante você ter algum conhecimento. É o que nós falamos aqui na Ágil, professor. Fique à vontade aí para comentar, inclusive se não concordar, aqui o nosso painel é aberto, tá? Aqui ninguém é a visão e opinião, né, com a experiência teórica e prática do convidado, hoje o professor, e a nossa visão, a nossa experiência também aqui teórica e prática. Mas nós costumamos dizer aqui na Ágil, em um dos nossos painéis aí, que hoje o profissional ele tem que ser especialista naquilo que ele faz, que ele escolheu. Ninguém pode conhecer mais o seu tema, a sua especialidade do que você. A gente até vai além, a gente fala, não, você tem que ter resposta para tudo. Isso ocorre muito no mundo empresarial. E na questão do mundo também, que empresarial, mas na área da saúde, né? Hospitais, clínicas, consultórios, etc. e tal, autônomos, né? É da mesma forma, o profissional, ele tem que ser o especialista. Mas isso não quer dizer que ele também não tenha que ser, né, generalista, conhecer de forma um pouco genérica, pelo menos, outros temas, né? Veja, né, nós somos aí, eu sou hoje aqui, eu sou administrador da escola, estou CEO, né, nesse exercício aqui da escola, é, sou especialista na parte de empreendedorismo e administração, mas não tenho especialidade de marketing, mas eu tenho algum conhecimento. Então dá para entender, dá para conversar, dá para, né, ter um feeling, mas claro que eu tenho um especialista em marketing, da mesma forma na parte da psicologia, tem aqui facilitadora que é psicóloga, o professor falou bem aí das soft skills, das hard skills, temos aqui especialista que dá aula, né, sobre isso. Então, assim, tem que ser especialista no seu negócio, mas também tem que conhecer de forma genérica. E aí eu vou fazer então aquela pergunta que acabou passando aqui da nossa da nossa equipe. Olha só, o profissional da saúde, ele é preparado para ser autônomo, de certa forma. É o ponto de vista aqui, né, do colaborador aqui que fez a pergunta. Mas ele é preparado para ser um empreendedor? Qual que é a visão do professor? Na minha opinião, pouquíssimos profissionais, né? Mesmo o profissional autônomo, ele tem dificuldade, por exemplo, em fazer o gerenciamento das suas rotinas, né? Então, eu conheço fisioterapeutas, vou puxar para a minha área, que realizam atendimentos domiciliares, têm uma agenda cheia, um fluxo contínuo de pacientes, uma boa renda, mas eles, enfim, tomam todos os cuidados em relação a planilhamento, em relação a gastos, em relação à receita, com atendimento domiciliar, estratégias de divulgação, que é importante, para que esse turnover de pacientes aconteça e não prejudique, não oscile, né, essa carteira de pacientes, e ele tem essa característica, essa autonomia, né, como diz o próprio nome. Mas são pouquíssimas pessoas, e aí, consequentemente, se ele não está preparado para ser autônomo, ele tem dificuldade de ser um empreendedor, né? Falta base, às vezes falta coragem, porque também não adianta nada você ir para a guerra sem preparo, né? Você precisa ter coragem, mas estar preparado para tudo isso, porque senão você não vai conseguir suportar as adversidades também do mundo empreendedor, né? Porque, enfim, todas as áreas aí, elas têm fragilidades e potencialidades. E eu concordo com você, Ronaldo, quando a pessoa é especialista, de fato, ela tem uma maior possibilidade de sucesso e consegue direcionar o seu negócio, sem perder essa essência generalista da formação. Então, nós vivemos num país que os cursos de graduação eles são generalistas. Então, a pessoa que faz um bacharelado em direito, ele tem direito penal, direito civil, direito do consumidor, direito constitucional, ele tem as diversas áreas do direito. Um fisioterapeuta, ele vai ter ortopedia, neurologia, UTI, a área esportiva, neuropediatria, então ele tem muitas especialidades. E, obviamente, que você acaba não sabendo tudo de tudo. No mundo universitário, durante a graduação, o profissional ele tem uma vivência, falando de uma maneira muito clara
e muito fria. Ele tem uma vivência das especialidades. E aí a necessidade da construção da carreira, né? E aí a possibilidade mais à frente de ser um empreendedor, né? Ou de ter uma vida autônoma com regularidade, vamos dizer assim. A gestão da carreira e a especialidade, né? Isso é uma discussão muito grande, porque as pessoas na graduação às vezes falam, eu quero fazer direito penal, eu quero fazer direito do consumidor, eu quero fazer direito da saúde, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E na fisioterapia é a mesma coisa, porém, às vezes, não é você que escolhe a área te escolhe. E aí você precisa direcionar a formação para esse caminho. Isso aconteceu comigo, eu comecei a trabalhar em piscina terapêutica, fiz toda a formação, trabalhei durante muitos anos em piscina terapêutica e depois eu fui para o ambulatório de ortopedia. Também realizei cursos, formação. Na minha época de coordenador de curso, eu fiz vários cursos e treinamentos para entender a legislação educacional. Então, é importante que o profissional também se molde de acordo com a necessidade, sem perder a essência, né? Isso é importante. Consequentemente, você começa a ter novas possibilidades. E conforme for apresentando, que você estude essas novas possibilidades, que você realize cursos, formações, treinamentos relacionados a essas novas possibilidades. Então, respondendo a pergunta diretamente, pouquíssimos profissionais são preparados, né? Durante a graduação, ele pode ter uma habilidade, às vezes, mais social, uma habilidade mais artística, uma habilidade técnica, mas a habilidade do empreender, do administrar, ela não é desenvolvida, e aí é que vem as dificuldades. No momento de empreender. Então, a pessoa ela corre atrás do concurso público, ela corre atrás do emprego seletista, ela corre atrás de outras possibilidades, e são possibilidades que elas tendem a ser instáveis, vamos dizer assim. Enfim, é uma opção, eu respeito a opção, tanto que eu respeito que eu vivi no mundo seletista, né, a fundo durante muitos anos, e eu estou tentando me desprender. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Mas a gente precisa, obviamente, enfrentar essas dificuldades para buscar essas novas possibilidades. E fica ainda mais difícil pela falta de apoio e incentivo. Para vocês aí, né? Eu vou falar aí exclusivamente na área da saúde, vamos focar. Eu sei que pode ser um problema, uma dor também de outros segmentos, mas hoje o tema aqui está relacionado a negócios, né? Visão de negócios na área da saúde, e eu sei que essa dificuldade realmente ela também vem pela falta de apoio, incentivos tal, e nós já citamos aí alguns exemplos, né, a questão do preparo tal, não precisamos nem entrar aí no aspecto político, acho que não vem ao caso, fica à vontade também se quiser falar alguma coisa, professor, mas realmente respondeu aí muito bem a pergunta, né, a questão, o profissional é preparado para ser autônomo, né, claro, é um profissional da saúde, e acaba nem todos têm aí, acho que uma minoria, como a sua visão aí ficou claro isso, tem esse perfil, vamos chamar de perfil empreendedor, mas muitas vezes porque faltou alguma coisa aí na área de negócio. E eu gostei aí do que o professor falou, é legal que a visão do professor Filoni traz aí a experiência em todo, assim, o seletista agora saindo, então tem a visão desses mundos. Então eu acho que isso é muito importante. E o professor falou sobre a questão da oportunidade, e eu acho que isso está muito relacionado à pergunta anterior, que é a questão da visão de negócios do profissional da área da saúde. Eu vou colocar assim, do empresário da área da saúde, né? O gestor da área da saúde. O professor, ele começou atuando ali em uma especialidade, vamos colocar assim, na realidade, o mercado puxou para outra, né? Dentro ainda daquela área de conhecimento, mas que ainda talvez não fosse uma especialidade, uma microespecialidade. E aí foi por aquele caminho, por quê?
porque teve visão de negócios, não é isso? Teve visão de negócios, soube avaliar, analisar. Logicamente que isso está relacionado ao que eu quero, ao que eu gosto de fazer, mas também está relacionado à finalidade lucrativa. Claro, nós precisamos, né? Nós somos empresas com fins lucrativos, até porque hoje em dia, sem o dinheiro, você não tem como comprar mantimento, comprar roupa, se deslocar, então dinheiro é necessário. Tem gente que não gosta de falar de dinheiro, mas dinheiro é necessário, não tem como. Qualidade de vida pode, né? O dinheiro pode ajudar nisso daí. É mais ou menos nessa linha aí, professor. É exatamente, Ronaldo, é exatamente, é esse o caminho, né? Hoje, por exemplo, atualmente por conta da pandemia, as possibilidades para o fisioterapeuta e para os profissionais da área da saúde na área hospitalar cresceram consideravelmente. Então, hoje existe oportunidade de cargos de gestão, cargos assistenciais, é um mercado que está superaquecido ainda, por conta da ampliação do número de leitos e, obviamente, uma maior demanda, né? Mas interessante que para o professor da área da saúde, aquele profissional que atua diretamente na educação, o mercado ele desaqueceu, as oportunidades elas estão menores, o momento ele está desfavorável, situações que eram inversas num outro momento, num outro período aí, considerando a linha do tempo, né? Então, essa é uma questão. Então, por exemplo, o profissional de saúde que atua em consultório, ele sofreu com a pandemia, porque o número de consultas caiu devido ao confinamento, as cirurgias eletivas também, elas caíram consideravelmente por conta da questão da transmissibilidade, né? E então você tem situações diferentes dependendo da área de atuação. E lógico, a pessoa ela precisa se reinventar, verificar novas possibilidades. Uma nova possibilidade, né, durante esse período de pandemia, onde todos os conselhos federais da área de saúde desenvolveu, foram portarias, resoluções permitindo o teleatendimento, o telemonitoramento, né? Então, eu estava lendo uma reportagem no estado de São Paulo mostrando, né, que as teleconsultas por parte dos médicos de convênio cresceram absurdamente. Era uma modalidade que ela não era aceita, era uma modalidade que era muito criticada e que hoje, por conta da pandemia, ela é extremamente necessária. E a pergunta que fica é, será que vai ficar? O quanto que vai ficar? Obviamente que existem situações clínicas que a presença em loco é fundamental, né? Mas as resoluções elas vieram para flexibilizar um pouquinho esse assunto. Então, pensando em plano de saúde, nesse período de pandemia aí que iniciou em março, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas deixaram, né, de ter o plano de saúde. E, então, obviamente, que essas empresas também, né, elas tiveram aí uma diminuição de receita, né? Lógico que também cabe ressaltar que o número de atendimentos, né, e de cirurgias eletivas caíram consideravelmente, mas isso foi uma fragilidade do momento. Então é necessário pesar, né, todas essas situações para você conseguir projetar, né, ter uma prospecção mais adequada do negócio. E acredito, né, gostaria de ouvir também a sua visão, que esse profissional, esse empresário da área da saúde, né, esse gestor da área da saúde que tem uma visão de negócios mais apurada, mais ampla, ele certamente esteve mais preparado para assimilar esse impacto, né, causado pela pandemia aí do Covid-19. A gente até falou muitas vezes aqui na Ágil, né, a gente sempre vai falar de negócios aqui, já discutimos muitas consequências e sempre colocando como prioridade, claro, o aspecto da saúde, né? Mas deixando um pouquinho de lado, porque a gente está debatendo negócios, mas esse gestor, esse empresário da área da saúde com uma visão de negócio mais apurada, ele certamente esteve mais preparado para enfrentar esse impacto aí. Eu ia realmente perguntar aí sobre a pandemia, sua visão, mesmo lá no Crefito, e também com a FLZ4 aí, né? Como é que viu? Acho que o professor já respondeu um pouco aí a respeito disso. Eu entendi que realmente eu, como consumidor, como cliente, como paciente também, eu consigo ter essa percepção, até porque também tenho visão de negócios, da dificuldade, né, de muitas clínicas, etc. e tal.
O professor tocou em um ponto aí que também entendemos aqui que é muito delicado, que é assim como outros segmentos, você fala do home office, né, professor? Ninguém imaginava aí grandes empresas, empresas de porte médio e grande, falando que ia atuar home office. De repente, agora a discussão é se vão voltar do home office, né? Olha só, eu ainda acho que cabe alguns ajustes, porque o home office eu já defendi aqui, já fiz painel aqui, ele está relacionado a alguns pilares aí, no caso do indivíduo, do profissional, o sucesso do home office. Mas veja, na medicina, nós falamos aqui em uma entrevista, acho que uns 2, 3 painéis atrás, nós entrevistamos um empresário, o executivo, o Marcos Pazin, ele tem a solução Saúde One, que é um RP da área da saúde. Nós entrevistamos ele e tal, e ele trouxe com um detalhamento tecnológico, né, a questão que ele chamou de telemedicina, né? O professor falou aí o teleatendimento, a teleconsulta e tal, e sinceramente, eu não entendo essa legislação, tá? Eu estou aprendendo aqui com o professor que foi aprovada, né, aí pelos conselhos, mas eu, sinceramente, eu não vejo o porquê não continuar, assim como outras oportunidades serão mantidas como home office, né? Eu passei no Covid, eu tive o Covid, né? E a minha consulta com o meu clínico geral para poder analisar, diagnosticar, foi teleconsulta, deu tudo certo. Entendo, né, que fique difícil isso em algumas especialidades, mas em muitas dá para fazer. Então, eu acredito que seja uma tendência aí, e é onde eu também quero entrar aí com o professor, gostaria de ouvir aí a sua opinião. Fique à vontade para falar sobre qualquer outra situação, tá, que eu relatei aqui, mas tecnologia, né? O professor entrou em um ponto aí fundamental, telemedicina, teleconsulta, como é que está essa questão, essa visão de negócios desses empresários, gestores da saúde, para desenvolver, né, implantar tecnologias nesse segmento aí que atende à saúde, professor? Perfeito. É isso aí. A pessoa, além de tudo isso que nós comentamos, né, relacionado à gestão, à parte jurídica, tem as novas tecnologias, as ferramentas. Então, acompanhar as novas ferramentas, né, fazer uma comparação de vantagens e desvantagens, uma em relação à outra, é fundamental. Então, hoje já existem ferramentas que fazem todo o processo de arquivamento, vamos dizer assim, das teleconsultas, né, o teleatendimento, até por uma questão de segurança da informação, a questão dos prontuários eletrônicos. Então, tem profissionais que já estão investindo nessas possibilidades. Com certeza, Ronaldo, o mundo ele não será mais o mesmo, né? Obviamente que existem situações que o hands-on, né, colocar a mão na massa, é fundamental. Então, algumas situações de atendimento ou treinamento presencial será necessário, mas desde março eu fui para Maceió 2 vezes, fui para Belo Horizonte, fui para Vitória, mas tudo de dentro da minha casa, né? Ou seja, dentro do meu escritório, eu dei aula, ministrei aulas de pós-graduação, precisei abrir uma maca lá no escritório da minha casa, chamar minha esposa para fazer as demonstrações, chamar o meu filho a colocar uma... Eu precisei me reinventar de uma tal maneira para conseguir, né, contemplar os compromissos de pós-graduação que eu tive durante esse período e que eu continuo tendo, né? É difícil, porque é uma situação que nós não estávamos acostumados, mas a gente precisa verificar novas possibilidades. Então, de fato, as novas tecnologias, elas estão aí para procurar contribuir. É importante que o profissional ele faça uma análise daquela tecnologia, se ela vai contemplar ou não as suas necessidades, para verificar se não está comprando, né, gato por lebre. É importante levar isso também em consideração, né? Ademais, Ronaldo, a questão da teleconsulta, do telemonitoramento, da teleconsultoria, nessas nomenclaturas diferentes, elas podem também ter significados diferentes. Então, por exemplo, uma teleconsultoria, imagina um médico ou um fisioterapeuta numa cidade do interior, onde ele é generalista, ele não domina determinada especialidade, e aí ele realiza uma teleconsultoria com um profissional
que domina determinada especialidade, né? Abordando o caso, discutindo o caso e vendo novas possibilidades. O telemonitoramento seria o acompanhamento daquele profissional, perdão, acompanhamento daquele paciente que passou por uma consulta presencial, né? Então, vou pegar um exemplo para fugir um pouco da fisioterapia. Você foi para uma consulta presencial com uma nutricionista, você fez toda a avaliação de composição corporal, né? Ela fez toda a anamnese, aí depois ela te encaminhou uma dieta para ser seguida durante um período, e o retorno, por exemplo, né, pode ser feito por telemonitoramento, aonde ela vai conversar com você, enfim, pegar alguns dados importantes para verificar como é que está, né, o acompanhamento dessa dieta, por exemplo, ou então com um psicólogo. Então, são possibilidades. O importante é que exista, né, segurança nos dados que são coletados, né, que tenha um registro. Quando eu falo de um registro, uma evolução, né, um registro do atendimento, um prontuário daquele atendimento para eventuais problemas. O prontuário é o nosso anjo da guarda, né? O prontuário ele é fundamental para a gente, para o profissional se defender de determinadas acusações, de determinados problemas, de determinadas judicializações, por que não, tá? E eu entendo que essa tecnologia ela veio para contribuir, desde que ela seja utilizada de uma maneira adequada, e quando de fato existir, né, a necessidade real de um hands-on na situação, que isso fique claro e também registrado, né? Porque existem situações, né, principalmente o fisioterapeuta que atua, né, com a manualidade, ele precisa de consultas ali presenciais nas suas rotinas. Perfeito, perfeito. É uma bela aula, né? Para quem está acompanhando aí, tá recebendo realmente uma aula fundamental, então, né? Pelo entendimento aí que o professor passou, né? Nós entendemos dessa forma aqui, a questão da tecnologia, e eu acho que é legal esclarecer, ressaltar para quem está acompanhando, seja live aqui ao vivo ou depois a gravação, esse profissional, ou esse gestor, ou esse empresário aí da área da saúde, que na realidade, quando falamos aí dessa importância da tecnologia também, com essas né, teleconsulta, o professor, inclusive, achei super já diferente aí, inovador, até já subdividiu por categoria, por propósito, não tinha ouvido ainda dessa forma, parabéns, eu acho que isso é ter visão de negócios realmente, é realmente já, né, dividir direitinho, verificar o propósito de cada tipo, acho que isso ficou bem legal. Mas eu acho que é bacana esclarecer também que quando falamos de tecnologia, não estamos falando necessariamente de inovação, né? Não é só inovar, inovar, inovar. Claro, inovar é importante, inovar traz competitividade, diferencial, tal. Mas estamos falando também de implantar tecnologia, mesmo que não seja inovadora, já seja uma realidade, automatizar, digitalizar, né? Assim, a questão aí que já se fala há tantas décadas já, vamos dizer assim, a própria internet das coisas, que é essa integração, poxa, vejam aí agora em outros segmentos da indústria, a indústria 4.0, né, a quarta revolução industrial, como estavam dizendo. Então, assim, isso é também, né, se preocupar e ter visão de negócios para com a tecnologia. Professor, vi muitos profissionais, outra discussão do mundo acadêmico, com muita dificuldade nessa virada do presencial para o EAD. Eu sei que o professor, talvez, acredito que não tenha tido tanta dificuldade, porque além de ter visão de negócios, é um especialista e consultor, assessor, mas já atua com EAD. Agora, eu vi muita dificuldade. E acredito também que o profissional, o educador da saúde, ele infelizmente, sempre com exceções, mas ele acabou tendo ainda mais dificuldade por esse distanciamento dos negócios, não é isso? Com toda certeza, Ronaldo, com toda certeza. Com essa mudança, o profissional da área da saúde, que é professor,
ele precisou criar estratégias, e isso levou muito tempo, né? Isso levou mais tempo de preparação para aquela abordagem educacional. Então, você tem uma ideia, Ronaldo, o que existe de ferramenta para você conseguir fazer uma metodologia ativa, né, por meio das plataformas digitais, e isso exige preparo. Desde você ir lá e se cadastrar naquela plataforma, ter um treinamento, ou então buscar informação, por exemplo, no YouTube. As universidades, muitas delas, realizaram treinamento. Só que é interessante, né? Uma crítica que eu faço, uma coisa é você colocar uma pessoa para ficar falando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, aquilo. Isso, para mim, não é um treinamento. Isso é uma explicação de uma sequência do que deve ser feito. Um treinamento é a pessoa repetir, 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 para conseguir automatizar como a ferramenta funciona. Então, você pega, por exemplo, eu não vou nem citar nomes de ferramentas, mas você pega a ferramenta XYZ, o número de possibilidades que ela te dá, ela exige um aprofundamento muito grande, e você só consegue automatizar como? Fazendo. É igual dirigir carro. A gente aprendeu repetindo, né? Treinando várias vezes. Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Os gestores educacionais, eles marcam reuniões virtuais, até aí tudo bem, porém, o treinamento é zero. Ele é zero. E consequentemente, você não consegue o resultado esperado, porque o professor, ele fala, caramba, eu vou levar muito tempo, dá muito trabalho, é muito difícil. Sim, realmente é, mas o treinamento é fundamental, né? Então, de novo, vai para a guerra sem arma e sem estratégia. E aí, quando você vai para a guerra sem arma e sem estratégia, você tem a possibilidade muito grande de morrer. Perfeito, perfeito. Foi uma excelente explicação aí, resposta, parecer, né? Sua visão. E esse exemplo aí da guerra, realmente, ele retrata. Vou convidar o professor para voltar futuramente aqui na Ágil, nesse painel, juntamente com um outro convidado também da área acadêmica, para a gente falar a respeito do profissional da educação, do gestor da educação, que eu acho que dá um tema. Veja, essa mesma situação que o professor colocou realmente como para o empresário da educação, né? Vamos colocar assim, o gestor da educação, na realidade não está focado para o professor da área da saúde, é o educador, o empresário da educação. Treinamento, o professor sabe bem disso, né? Alguns ingredientes, estratégia, planejamento, propósito, objetivo, apoio, suporte, né? É a mesma coisa pegar e jogar. É para cumprir isso aí, professor, é cumprir protocolo. É cumprir protocolo. Aqui fica a minha crítica também. É totalmente favorável, é a tua opinião. Assina embaixo também, não precisaria, mas, né? Estou te dando aí também meu apoio, porque como você falar assim, ó, profissional da saúde não, desculpe, o educador em geral, ele tem que realmente ter essa mudança de chave, e a instituição faz lá um treinamento, lembrando, existem exceções. E no caso, cumprir o protocolo para o Ministério ver ou para a Secretaria da Educação ver, né? Não é verdade? Então, cumprir o protocolo. Verdade, Ronaldo, verdade. Com certeza. Seu som ele está um pouquinho mais baixo. Seu som ele ficou um pouquinho mais baixo, mas deu para te escutar. Oi, pois não. Desculpa, eu tive um pequeno probleminha técnico aqui, o som acho que abaixou para mim. Desculpa, eu não ouvi. Fala, me perdoe. Não, eu falei exatamente isso, que o seu som abaixou, mas deu para eu escutar a pergunta perfeitamente, tá? Não sei se o som tá bom para você ou se ele continua baixo. Tá um pouquinho baixo, mas eu consegui ouvir, mas tá um pouquinho baixo. Tava acontecendo isso também, eu também estava ouvindo você baixo, agora eu estou ouvindo normal. Tá ouvindo normal? Agora eu estou ouvindo então bem. Tá. Bom, Tá? Professor, de qualquer forma, né, nós estamos chegando aí na reta final da nossa entrevista ágil de negócios, chegando aí na retinha final já.
mas fique à vontade, caso tenha passado algum tema que o professor queira colocar. Eu, sinceramente, gostei bastante, acho que está bem completa. Eu quero te pedir aí, como profissional na FLZ4, ou mesmo como educador, atuando também como diretor lá do Crefito 3, dá uma dica aí para o profissional, para o empresário da área da saúde, hospital, clínica, consultório, o autônomo, não importa. Dá uma dica aí de negócios. Olha, Ronaldo, a dica que eu dou é procure saber aonde você quer chegar. Eu acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita. Qual é o meu objetivo, né? E em cima da onde você quer chegar, você precisa ter estratégias, né? Ideias, a gente tem milhares, né? É importante anotar essas ideias. Eu tenho como esse hábito anotar as ideias que eu tenho. Às vezes, mesmo como gestor educacional, ou, por exemplo, durante um atendimento, quando surge uma ideia, eu anoto e eu procuro, dentro das possibilidades, dentro das minhas prioridades, colocá-las em prática, né? Colocar as ideias em práticas. Então, tenha um objetivo, tenha foco que você tenha uma maior possibilidade de chegar aonde você gostaria de chegar. E lógico, né? Depois que você criar, desenvolver esse objetivo, você precisa desenvolver uma sistematização adequada e que seja viável para o seu negócio, para a sua ideia, né? Porque se ela for inviável, não adianta nem você começar, porque ela vai ser uma grande perda de tempo. Então, eu levo até as questões de metodologia para você desenvolver um trabalho científico para o mundo dos negócios, né? Eu acredito que essa base, esse alicerce, ele não muda, né? Você precisa ter um objetivo e uma sistematização adequada para conseguir colher aquilo que você quer plantar, né? E você trabalhar, né? O trabalho, nada resiste ao trabalho. Então, é importante também que essa ideia ela saia do papel e ela seja colocada em prática, né? Então, é fundamental que exista um envolvimento no trabalho e que você não deixe para amanhã, não postergue, né? Então, o exemplo simples que eu dei, o fisioterapeuta ele atende 3 pacientes particulares por dia e ele tem uma receita. Mas por que não atender 6? E o turnover, né? Tem pacientes que melhoram, tem pacientes que passam por crises financeiras, tem pacientes que, enfim, por algum motivo querem terminar ou parar temporariamente aquela abordagem terapêutica. Então, quais são as minhas estratégias para eu fidelizar o meu paciente? Quais são as minhas estratégias para eu divulgar o meu trabalho, para eu captar mais paciente? Então, é necessário pensar em todas essas vertentes para que o negócio prospere. Muito bem, muito bem. Olha só, hein? Quem não anotou a dica aí, ó, vai consultar o nosso vídeo depois, porque realmente é uma bela dica aí do professor doutor Eduardo Filoni. Então aí, professor, chegando realmente aí nessa reta final, né, da nossa entrevista ágil de negócios, quero aqui mais uma vez, para finalizar, agradecer aos nossos 2 apoiadores aí do painel. Primeiro, a Jacinto Advogados, mandar um abraço lá para o sócio fundador, o Pablo Jacinto, lá para o Dr. Júlio Frank também, que participou da última entrevista aqui conosco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, deu uma aula aí, um tema que a área de saúde também tem que se preocupar, né, professor? Isso pode ser objeto aí para outro bate-papo. Mandar um abraço aí também para o pessoal da PB Conecta Marketing Estratégico, que inclusive, além de apoiar o painel, também cuida aqui do marketing da escola, né? Não poderia ter entregue aí em mãos melhores. E, professor, é, finalizando, né? Quero lhe agradecer aí imensamente a participação, a abertura da agenda, a trazer um pouco aí da sua experiência teórica, prática, de Crefito, de educador, da FLZ4, que é sua consultoria, assessoria especialista aí na área da saúde, como, né, um profissional aí que atua no mercado, não só na área da saúde, e também gostaria de lhe pedir para deixar um recado aqui para quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo ou o nosso vídeo,
Agora sim, não é uma dica, um recado, né? Um contato, fique à vontade, tá bem? Ronaldo, primeiro eu quero agradecer o convite, o carinho, a atenção e a amizade, tá? Muito obrigado mesmo. O meu e-mail é edufilone@hotmail.com, tá? Então esse é o meu e-mail pessoal. Podem ficar à vontade para dúvidas, enfim, sugestões e críticas de tudo que foi abordado, tá? E eu também gostaria de divulgar o site, né, da FLZ4, é www.flz4.com.br. Lá também tem todos os links, né, do Fale Conosco, e a gente está sempre à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e estou sempre à sua disposição. Legal, professor. Nós todos aqui na Ágil Escola de Negócios agradecemos a sua participação e essa rica entrevista aí que nos proporcionou, tá legal? Finalizamos aqui então a nossa entrevista ágil de negócios com o tema de hoje, gestão de negócios na área da saúde. Agradecer aqui também a nossa produção, a equipe aqui que deu apoio, a nossa diretora de marketing aqui, a Priscila Biela, encabeçando a equipe, e também agradecer a todos que acompanharam aqui a live, entraram, saíram, ficaram, ou você que está aqui, né, assistindo ao nosso vídeo gravado, tá legal? Muito obrigado a todos, mais uma vez obrigado, professor Eduardo Filoni, até a próxima, né? Sintam-se abraçados.